Eram 5:30 da manhã quando o despertador tocou, mas eu já estava acordado há pelo menos 10 minutos, encarando o teto e me perguntando se o que eu estava prestes a fazer era coragem ou apenas uma loucura completa. Sabe aquele momento em que você termina de assistir a um episódio épico de Solo Leveling ou One Punch Man e sente uma energia surreal percorrendo o corpo? Aquela vontade súbita de mudar de vida, de treinar até o limite e se tornar a versão mais poderosa de si mesmo? Pois é, eu deixei esse sentimento tomar conta e decidi que, por 7 dias, eu não seria apenas um espectador. Eu seria o protagonista. Eu selecionei os elementos mais icônicos e brutais das rotinas de treino e hábitos de personagens como Saitama, Sung Jin-woo e Rock Lee, e os condensei em um cronograma que desafiaria não apenas o meu físico, mas principalmente a minha mente. Eu queria saber, o que acontece com um ser humano comum quando ele tenta viver como um deus dos animes? O resultado foi muito além do que eu esperava, e o que eu aprendi no meio do caminho mudou completamente a minha percepção sobre esforço, dor e o que realmente significa evoluir. Para começar esse experimento, eu precisei estabelecer as regras. No mundo dos animes, o treinamento nunca é apenas sobre puxar ferro, é sobre disciplina inabalável. Minha rotina foi dividida em 3 pilares fundamentais: o físico, o mental e o alimentar. No pilar físico, eu adotei o clássico treino do Saitama, mas com um toque de modernidade inspirado no sistema do Solo Leveling. Eram 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e uma corrida de 10 quilômetros, todos os dias, sem exceção. No pilar mental, adotei a meditação de foco e o estudo intenso, simulando a preparação de gênios como Light Yagami. E na alimentação, nada de processados ou fast food. Eu comeria apenas o necessário para nutrir os músculos e manter a mente afiada, seguindo uma dieta rigorosa de proteínas e carboidratos complexos. O primeiro dia começou com uma dose cavalar de otimismo. Eu me sentia como o Rock Lee prestes a tirar os pesos das pernas. As primeiras 50 flexões foram tranquilas, a adrenalina estava alta. Mas, conforme eu avançava para os abdominais e os agachamentos, a realidade começou a bater na porta. O corpo humano não está acostumado a sair da inércia diretamente para um volume de treino tão alto. Quando saí para correr os 10 quilômetros, o sol já estava começando a esquentar. Nos primeiros 3 quilômetros, eu mantive um ritmo bom, mas no 5º quilômetro, o meu pulmão começou a arder. É nesse momento que a estética do anime desaparece e sobra apenas o suor e a respiração ofegante. Eu terminei o dia exausto, mas com aquela sensação de dever cumprido. Eu ainda não sabia, mas o pior ainda estava por vir. No segundo dia, a dor muscular de início tardio, conhecida tecnicamente como DOMS, me atingiu como um caminhão. Sair da cama parecia uma tarefa digna de um herói de classe S. Cada fibra muscular do meu peito e das minhas pernas parecia estar em chamas. É aqui que a maioria das pessoas desiste, e é exatamente aqui que o conceito de protagonista se torna importante. Nos animes, o personagem principal nunca para quando dói. Ele para quando termina. Eu forcei meu corpo a repetir cada movimento. As flexões foram mais lentas, os agachamentos mais sofridos e a corrida. Bom, a corrida foi um teste psicológico brutal. Eu percebi que a parte mais difícil de uma rotina de anime não é o exercício em si, mas a batalha constante contra a voz na sua cabeça que diz para você descansar. Para manter o tom didático que eu me propus, eu comecei a analisar o que estava acontecendo fisiologicamente. Meu corpo estava em estado de choque, tentando entender por que o nível de cortisol estava tão alto e por que eu estava recrutando tantas unidades motoras simultaneamente sem um período de adaptação. No terceiro dia, algo interessante aconteceu. A dor física ainda estava lá, mas a minha mente começou a entrar em um estado de flow. Eu parei de questionar por que estava fazendo aquilo e simplesmente comecei a executar. No mundo dos animes, isso é frequentemente retratado como o momento em que o herói desbloqueia uma nova habilidade ou entra em um estado de transe de combate. Na vida real, é apenas o seu sistema nervoso central se ajustando ao estresse. Eu comecei a notar que a minha alimentação estava jogando um papel crucial.
Sem os picos de insulina causados pelo açúcar e por alimentos ultraprocessados, minha energia estava muito mais estável ao longo do dia. Eu estava comendo como um verdadeiro guerreiro: ovos, frango, batata doce e muitos vegetais. A clareza mental que veio com essa mudança foi um dos maiores benefícios inesperados. Eu estava mais focado no trabalho e nos estudos, sentindo uma espécie de hiperfoco que eu só via em personagens estratégicos. Chegamos ao quarto dia, o ponto de virada. Metade da semana já tinha passado e o meu corpo, de forma surpreendente, parou de gritar tanto. A dor se transformou em uma espécie de rigidez constante, mas suportável. Foi nesse dia que eu decidi adicionar um elemento de treino de resistência mental, inspirado no treinamento do Naruto para dominar o chakra. Eu passei 1 hora em silêncio absoluto, apenas observando meus pensamentos após o treino físico. Isso é algo que raramente damos importância, mas nos animes, a força espiritual é tão importante quanto a força física. O resultado foi uma redução drástica na minha ansiedade. Eu percebi que vivemos em um mundo de estímulos constantes e que a rotina de um protagonista exige que você seja capaz de silenciar o barulho externo para ouvir apenas a sua própria determinação. O 5º dia foi o teste de fogo. Choveu. E não foi uma garoa leve, foi uma tempestade. A primeira coisa que pensei foi: hoje eu posso pular a corrida. Mas então eu me lembrei de todas as cenas de treino sob a cachoeira ou na neve que já vi. O clima é apenas uma variável externa, e um verdadeiro protagonista não é controlado pelo clima. Eu calcei os tênis e saí. Correr na chuva foi uma das experiências mais libertadoras da semana. O frio combatia a inflamação nas minhas articulações e a sensação da água batendo no rosto me mantinha alerta. Eu terminei os 10 quilômetros mais rápido do que em todos os outros dias. Foi nesse momento que eu entendi o conceito de quebra de limites. Não se trata de fazer algo impossível, mas de fazer algo que você acreditava ser impossível para você naquele momento. No 6º dia, eu comecei a observar os resultados físicos no espelho. Obviamente, ninguém vira o Saitama em 1 semana, mas o tônus muscular estava visivelmente mais aparente devido à desinflamação e à queima calórica intensa. Minha postura tinha mudado. Eu estava caminhando com mais confiança, com os ombros para trás. Mas o mais impactante não foi o espelho, foi a minha percepção de tempo e produtividade. Ao seguir uma rotina tão rígida, eu eliminei a fadiga de decisão. Eu não precisava pensar no que fazer, eu apenas fazia. Isso liberou uma quantidade enorme de energia mental para outras áreas da minha vida. Eu estava sendo mais eficiente em tudo. É o que chamamos de efeito dominó da disciplina. Quando você domina uma área difícil da sua vida, todas as outras começam a se alinhar quase que automaticamente. Finalmente, o 7º dia. O último capítulo desse arco de treinamento. Eu acordei antes mesmo do despertador, sem o menor traço de preguiça. O treino completo, que no primeiro dia levou quase 3 horas para ser finalizado, foi concluído em pouco menos de 2 horas. Meu corpo tinha se tornado uma máquina de execução. As 100 flexões saíram de forma fluida, os agachamentos foram profundos e estáveis, e a corrida de 10 quilômetros pareceu um passeio no parque comparado ao sofrimento do início da semana. Ao terminar a última série de abdominais, eu me sentei no chão e respirei fundo. O experimento tinha acabado, mas a sensação de poder pessoal era algo que eu nunca tinha experimentado com tanta intensidade. Então, qual foi o resultado final de testar a rotina de um protagonista de anime por 1 semana? Fisicamente, perdi cerca de 5 quilos, possivelmente uma mistura de retenção de líquido e um pouco de gordura, e ganhei uma resistência cardiovascular que eu não tinha há anos. Didaticamente falando, eu provei que o corpo humano é extremamente adaptável ao estresse, desde que haja um propósito claro por trás do esforço. Mas o resultado real, o resultado que importa, foi psicológico. Eu descobri que a maior parte das nossas limitações são autoimpostas. Nós nos convencemos de que não conseguimos acordar cedo, que não conseguimos comer limpo ou que não temos tempo para nos exercitar. A rotina de anime remove essas desculpas porque ela é inerentemente absurda. Se você consegue se comprometer com algo tão extremo, as tarefas comuns do dia a dia passam a parecer triviais.
A lição que fica dessa semana é que todos nós temos um potencial oculto, como costumam dizer nos shonens, mas ele não é desbloqueado por um evento traumático ou por uma transformação mágica. Ele é desbloqueado pela repetição monótona e dolorosa de hábitos que nos levam em direção ao nosso objetivo. O segredo do Saitama não era o treino em si, que, convenhamos, para atletas de elite, nem é tão pesado assim, mas sim o fato de que ele nunca falhou um único dia. A constância é o verdadeiro superpoder. Você não precisa fazer 100 flexões e correr 10 quilômetros amanhã, mas você precisa ser o protagonista da sua própria história hoje. Isso significa tomar as decisões que o seu eu do futuro agradeceria. Significa não fugir do desconforto, mas sim abraçá-lo como o catalisador da sua evolução. Eu percebi que a estética do herói de anime é atraente, porque ela representa o triunfo da vontade sobre a matéria. No final das contas, não testei apenas uma rotina de exercícios, eu testei a minha capacidade de manter uma promessa que fiz a mim mesmo. E esse, meus amigos, é o primeiro passo para qualquer grande transformação. Se você sente que está estagnado, que a vida está no modo automático e que você é apenas um personagem secundário na sua própria jornada, talvez seja a hora de definir o seu próprio treinamento de protagonista. Não precisa ser algo que te quebre fisicamente, mas precisa ser algo que te desafie a ser melhor do que você foi ontem. A ciência explica a hipertrofia, a biologia explica a resistência, mas só você pode explicar a motivação que te faz levantar da cama quando tudo o que você quer é dormir mais 5 minutos. Olhando para trás, essa semana foi um divisor de águas. Eu recuperei o controle sobre o meu tempo e sobre as minhas escolhas. O resultado não foi apenas um corpo mais cansado ou uma mente mais focada. Foi a certeza de que a disciplina é a forma mais pura de amor próprio. Quando você se força a evoluir, você está dizendo a si mesmo que você vale o esforço. E se um simples humano pode sentir uma fração do que um herói de anime sente, apenas seguindo uma rotina rigorosa, imagine o que você pode alcançar se aplicar essa mesma mentalidade em todos os aspectos da sua vida de forma consistente, mês após mês, ano após ano. O arco de treinamento nunca termina de verdade. Ele apenas muda de nível, e eu estou pronto para o próximo nível. E você? Está pronto para começar o seu próprio arco de evolução e deixar de ser um espectador para se tornar o protagonista da sua vida? Se você gostou desse experimento e quer ver mais desafios testando limites e rotinas inspiradas na cultura pop, com uma análise real e didática, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima evolução!